para a nossa aula de robótica educacional de hoje? Vejam só, as nossas aulas estão cada dia mais interessantes, não é mesmo? Nós temos observado várias construções, conceitos e muitas coisas diferentes que temos aprendido aqui. Então vamos lá! Vamos anotar então a nossa data de hoje, aula 36, robótica. E o tema da nossa aula é reação em cadeia. Anote aí no seu caderno. Muito bem! Conseguiram anotar então as nossas informações? E agora vamos lá, veja aí na sua tela. Hoje nós iremos utilizar alguns materiais da Robox. Você pode separar aí alguns materiais recicláveis, caixinhas, potinhos, tampinhas, tudo que você tiver aí que possa fazer parte da nossa aula. E a nossa aula tem o tema então de reação em cadeia. Isso mesmo, nós vamos entender um pouquinho o que é isso e vamos criar também uma com esses materiais. Eu vou deixar aí um tempinho para que você possa organizar então esses materiais e já deixar eles separados. Vamos entender então um pouquinho sobre o que significa então a temática da nossa aula. Veja aí, máquina de Rube Goldberg é uma máquina que executa uma tarefa simples de uma maneira extremamente complicada, geralmente utilizando uma reação em cadeia. Então, se vocês observarem aí nessa foto, tem uma sequência ali de objetos e no final vocês conseguem perceber alguns objetos no formato retangular em pé, como se fossem dominós. E vocês já viram isso acontecer em algum lugar? Um dominó caindo atrás do outro, numa sequência? É isso que nós vamos conversar e aprender hoje na nossa aula. Veja só, quem foi então Rube Goldberg? Foi um famoso cartunista que criava invenções engraçadas. Então ele criava e desenhava vários tipos de mecanismos e engrenagens, polias, correias e outros tipos de máquinas simples para gerar algum tipo de ação no final. Veja ali nessa tela que vocês conseguem perceber quantas coisas vão acontecendo para que no final, então, ele possa ali limpar o seu rosto com um guardanapo. Existem então ali algumas letras que estão apontando para o começo, o meio e o fim dessa sequência de passos. E dessa ideia então ali deste grande inventor é que surge então a reação em cadeia. E o que é? É uma sequência de engenhocas, às vezes simples, às vezes complexas, mas quase sempre fantásticas. E ali vocês podem perceber, através então ali dessa animação, um objeto caindo
e a sequência então acontecendo ali dos objetos um atrás do outro, gerando esta reação em cadeia. Vamos continuar? Veja só. Reação em cadeia. Elas podem ocupar uma mesa, uma sala ou mesmo um grande local. Perceba ali então nessa animação. Vamos ver novamente? Olhem ali. Então dá um toque, vai cair e veja só, uma coisa acontecendo em seguida da outra. E no final, o propósito ali era acender a vela. Então é isso que acontece na reação em cadeia. A gente tem uma sequência de passos, temos o início, o pontapé inicial que nós chamamos, né? O que vai acontecer primeiro. E aí vai desenrolando e vai uma coisa tocando na outra, se movimentando, até que no final acontece então o que você desejou, qual era o seu propósito. Vamos entender agora então como criar uma reação em cadeia? O que é que a gente precisa pensar? Veja só, para criar uma reação em cadeia é preciso encontrar um espaço. Então você aí onde você está, você vai já pensando nesses passos para que no final então a gente crie a nossa reação em cadeia. Pode ser aí no seu espaço da mesa, pode ser no espaço da sala, no chão, aonde você tiver aí um espaço que possa então organizar os seus materiais. E essa então, veja aí, é a nossa segunda dica. Para uma reação em cadeia então acontecer, nós precisamos do espaço, mas também precisamos escolher os materiais. Por isso que eu falei para vocês no início da aula, separarem ali com a sua Robox, né, com seus materiais alternativos, porque isso vai variar conforme cada um tem em casa. Não tem uma regra a ser seguida, cada um cria com os objetos que tem. Muito legal, não é mesmo? E olhem aí também. Qual será seu ponto inicial? Então ali ó, o ponto inicial é uma bolinha que está deslizando então sobre uma rampa. Então este é o nosso ponto inicial. E qual será o seu objetivo? Então no final você quer que algo aconteça. E o que é que vai acontecer então na sua reação em cadeia? Se vocês observarem ali, ó, existe todo um mecanismo para que o robozinho ali ele seja alimentado. Então, o objetivo nesta figura seria, então, o objetivo de alimentar ali o robô. Mas os nossos objetivos, eles vão sair, né, de acordo com aquilo que nós temos. Então, por exemplo, se eu quero que uma bolinha caia dentro de uma caixa, esse pode ser o meu objetivo, não é mesmo? Ou se eu quero que um bonequinho desça no escorregador, esse também será um outro objetivo, conforme então os nossos materiais. E você quer saber então quem fez uma oficina muito legal sobre a reação em cadeia? A Escola Municipal Maringá, da professora Juliana Canoca, no Farol do Saber e Inovação Tasso da Silveira. Então, lá no espaço do Farol do Saber, as crianças ali junto com a professora Juliana, elas fizeram então esta oficina. Observe só como ficou.
crianças, vocês gostaram de ver os vídeos que foram produzidos das reações em cadeias lá no Farol do Saber? Vocês perceberam que elas utilizaram então diferentes tipos de materiais e cada uma então tinha um propósito. E no final então você vai poder se inspirar nessa reação em cadeia. Mas e o que você acha se nós realizássemos então uma reação em cadeia utilizando o nosso kit de robótica, o kit Ludobot? Será que daria certo? Será que seria muito difícil? Muito complicado? Quais ideias vocês teriam para que isso acontecesse? Seria muito legal! E foi o que nós fizemos aqui na nossa aula de robótica. Nós criamos uma reação em cadeia que você poderá conferir no próximo vídeo. Reação em cadeia com o Ludobot. Reação em cadeia com o Ludobot. Nossa primeira etapa do desafio será fazer a alavanca derrubar o carrinho. Depois, o carrinho irá seguir a linha até encontrar um outro ludo e pressionar o botão sensor de toque. A próxima reação será uma viga que irá passar na frente do sensor de presença, acionando o catavento e então encostando na bonequinha que irá descer sobre o escorregador. Vamos para a nossa primeira tentativa. Vamos para a nossa segunda tentativa. Vamos tentar novamente, nossa terceira tentativa. Agora vai! Deu certo! Isso aí, pessoal! Vamos ver novamente? Vamos ver em câmera lenta. Nossa, crianças, vocês conseguiram observar ali quantas tentativas nós realizamos para que o Ludo então cumprisse o seu percurso? Não foi fácil, foram muito mais do que apenas 3 tentativas. E aí, uma tentativa não dava certo, a gente observava, pensava o que é que estava dando de errado ali naquela situação, o que poderia ser melhorado, até que a gente conseguiu então realizar todo o percurso. Vocês perceberam que o carrinho vermelho ele descia, batia ali no Ludo, empurrava o Ludo, né, para que ele pudesse então percorrer a linha preta.
E nas tentativas, várias vezes o carrinho não ia, ou não conseguia chegar até o Ludo, ou ele não conseguia ali ler a linha preta, né? Mas aí, após então esse percurso que ele teve de ler a linha e percorrer então aquele caminho, ele encostava num sensor de toque. Então o sensor estava aqui, o Ludinho vinha e encostava ali naquele sensor. Quando esse sensor era pressionado, ele então acionava uma outra função, não é mesmo? Que era um eixo. E esse eixo ali, essa viga, na verdade, né, uma viga comprida, preta, ela então passava na frente do sensor de presença para que esse sensor então pudesse acionar o catavento que nós chamamos ali, que encostou então na bonequinha e ela conseguiu descer o escorregador. Na filmagem em câmera lenta, vocês perceberam um pouco melhor, não é mesmo? Ficou muito interessante. E agora eu trouxe para vocês, vejam só, uma outra construção aqui com materiais alternativos que vai girar e também vai ocasionar ali uma reação em cadeia, né? No nosso caso aqui nós usamos então uma aspiral e aí fizemos de materiais reciclados, colocamos então essas hastes coloridas. Temos também aqui então, ó, um caminho para que a bolinha, né? Nós aqui no caso vamos utilizar uma bolinha, para que essa bolinha então ela percorra esse caminho. E aqui, com certeza vocês já viram este rolinho, este pequeno rolo aqui. Ele geralmente é encontrado quando acaba ali os papéis, né? O papel toalha ou outros tipos de materiais. E aí a bolinha ela vai precisar então descer aqui e sair até o final. Será que vai dar certo? Olhem só, ela vai descer aqui e vai chegar lá até o final. O ponto inicial, então, é aqui, vejam só. Este é o nosso ponto de início, a bolinha ela vai ficar aqui dentro. E aí, conforme este círculo for girando, ela vai cair aqui na nossa rampa. Perceba que a nossa rampa ela está inclinada. Porque se ela estivesse reta, a nossa bolinha não teria força suficiente para deslizar. Então aqui, ó, ela está inclinada para este lado. Quando chega lá na ponta, a outra rampa também está inclinada aqui para o outro lado. E aqui também nós temos, ó, um outro caminho que também não está totalmente plano, totalmente reto, não é mesmo? Ele também tem um caimento que nós chamamos. Vamos ver então na prática? Então, vamos lá, vamos ver ela em funcionamento. Vejam só, ela desceu. Puxa vida, nossa primeira tentativa, ela não conseguiu, então, terminar o seu percurso. Vamos tentar novamente? Então, vou colocar aqui em funcionamento. E agora sim, deu certo, vocês perceberam? Vamos ver novamente? Eu vou colocar aqui a bolinha e vocês devem estar curiosos para saber. Olha, parou novamente. Então, aqui nós estamos percebendo que existe, então, algo que precisa ser melhorado, não é mesmo? Vamos ver mais uma vez? A bolinha está deslizando e chegou lá no seu ponto final. E vocês devem estar curiosos, não é mesmo? Para saber como é que este círculo, então, ele está funcionando. Vamos ver de novo, porque está muito legal, não é mesmo? Olhem lá. E a bolinha vai descendo e finaliza lá embaixo. Veja quantos elementos nós estamos utilizando aqui nessa construção. Nós temos ali uma estrutura, não é mesmo? Toda uma estrutura pensada e projetada para que a nossa bolinha, então, tivesse esse percurso, né? Para que ela percorresse ali o caminho de uma maneira que ela chegasse até o final. E vocês viram que os materiais também que eu utilizei foram materiais de fácil acesso para vocês. Papel, papelão, um rolinho de papelão também, não é mesmo? E agora eu vou mostrar para vocês em detalhes a parte de trás aqui da nossa caixinha, para que vocês entendam então como é que este círculo ele está girando. Olhem aqui então, crianças, como ficou essa parte de trás da nossa construção.
Aqui eu fiz então uma estrutura, aqui nós temos o nosso botão de toque e toda vez que ele é acionado, então, acontece isso, ó, o nosso motor ele vai girar e aqui ele está preso lá naquela rodinha. Então eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou retirar aqui o nosso ludo para que vocês percebam então como é que estava preso. Olhem só. Então aqui através então deste eixo nós colocamos aqui um pouco de fita adesiva, né? E aí ele é conectado aqui. E toda vez então que eu pressiono então o meu botão, veja só. Ele gira, ó. Então, ele está preso ali apenas pelo eixo. E é assim, então, que funciona essa construção. Vamos ver agora, então, um vídeo do reação em cadeia no Scratch. Algumas pessoas, então, criaram essas reações. Observe aí. Vocês perceberam quantos tipos de reação em cadeia diferente é possível realizar no Scratch? Muito diferente, muito interessante. Mas agora, vejam aí. Vamos criar uma reação em cadeia? Então, com os materiais que vocês têm aí da Roblox, os seus materiais que vocês separaram, agora então nós vamos pensar em como criar algo neste sentido. Olhem só, aqui eu já tenho alguns materiais, e aí a primeira coisa que eu vou pensar vai ser aqui no meu espaço da mesa. Então, eu tenho este espaço aqui, tenho esses materiais, e agora eu tenho que pensar qual será então o meu ponto inicial, o meu ponto final. Acho que eu vou começar pensando então pelo meu ponto final. Eu tô olhando aqui essas espumas, né? Deixa eu ver o que daria pra gente criar. Quem sabe se eu colocar assim, ó, uma em cima da outra. E aí eu queria que elas caíssem dentro da caixa. Quando uma delas for, quando a caixinha aqui for tocada, que elas pudessem cair lá dentro.
Será que isso é possível de criar? Só que alguma coisa então vai ter que encostar ali. Deixa eu pensar. Ah, isso aqui, ó, ele gira. Então ele pode ser algo para deslizar. E, eu tenho um papelão aqui embaixo. Vamos ver se eu colocar aqui bem certinho. Esse papelão ele pode servir então como uma rampa. Nas reações em cadeias é comum encontrarmos então esse tipo de material. E se eu colocar ele aqui e deslizar, será que vai dar certo? Vamos tentar? Vamos ver. Nossa, de primeira já deu certo! Puxa vida! Vamos tentar de uma outra forma. E se eu colocar a minha rampa aqui para baixo? Deixa eu ver. Vou tirar esse e vou deixar assim, ó, ela bem rápida. Será que vai dar certo também? Segundo experimento, vamos ver? Ixi, assim não deu certo. Por que será que não deu certo? Porque será que tá batendo aqui muito embaixo? Acho que pode ser isso, não é mesmo? E agora eu vou deixar um tempinho aí para vocês pensarem na reação em cadeia que vocês podem criar. Agora, então, que você já pensou como é que você poderia criar essa reação em cadeia, é legal, às vezes, desenhar no papel para que você tenha esse registro de como é que você está pensando em criar. Aqui, então, nós utilizamos alguns materiais e fizemos. No nosso caso aqui, deu certo de primeira. Mas, claro que a gente fez alguns testes antes, não é mesmo? E por isso, então, aí na sua casa você vai fazer isso. Vai testando, colocando um material, tirando, pensando em como é que essa reação em cadeia, então, ela poderia ocorrer. Agora, um tempinho para você, então, criar a sua reação em cadeia. Espero que tenham gostado então da nossa aula de hoje e nos vemos então na nossa última aula. Até mais! Tchau!